Salve, rapaziada, mais uma vez temos que agradecer a Mateuzinho por aquele gol na reta final do segundo tempo que garantiu um empatezinho ali entre Vitória e Vila Nova. E se o Vila Nova vencesse, irmão, era mais um time que a gente ia ver pela projeção e perspectiva de rodada terminar na frente do Sport. Bizarro, né? O Vila Nova, se vencesse, chegaria a 57 pontos e ainda vai ter 3 adversários fáceis. Londrina, primeiro, jogando em seus domínios. Depois, Ceará jogando em seus domínios. O Vila Nova vai para 2 jogos consecutivos jogando lá em Goiás. Depois, o Vila Nova vai enfrentar o ABC, lanterna e já rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eram 3 jogos factíveis para o Vila chegar a 56 pontos se o Vila Nova vencesse ontem. Agora o teto do Vila é chegar a 64, a 64. Ah, é garantia que vai chegar a 64? Lógico que não, mas tem uma boa possibilidade disso acontecer, e aí o Vila ainda não está morto no campeonato. Nesse momento, eu estou acreditando mais no Vila do que no Guarani, do que no Mirassol, que mesmo tendo 2 pontos a mais, eles têm adversários mais difíceis pela frente, enquanto o Vila Nova tem uma sequência mais tranquila. Então, por isso que foi bom Mateuzinho achar aquele chute ali já na reta final do segundo tempo e ter empatado a partida, tá, rapaziada? Bom, esse é o primeiro ponto. O Vila Nova não está morto no campeonato, tá? Segundo ponto, pela projeção da tabela de um modo geral, o quinto colocado é o Novo Horizontino, com 57 pontos, 54% de aproveitamento. Pelo percentual de aproveitamento de 54%, daria 61,56, ou seja, com 62 você garantiu acesso ali de média, 62, 63. Quero deixar bem claro que o Criciúma ainda não jogou na rodada. E aí o Criciúma, se vencer, vai para a segunda colocação. Bizarro, né? Pois é. Pelo critério de número de vitórias, chegaria a 60 e chegaria a 18 vitórias, ultrapassando Novo Horizontino, Sport, Atlético Goianiense e Juventude. O Sport cairia para quinto, e aí pela projeção do Sport de 56% de aproveitamento, dá 63,84. Vamos jogar 64, 64 pontos, que é a projeção do Sport, e de fato, gente, quem analisa o desempenho do Sport e analisa os adversários que ele vai ter, a projeção do Sport ali, bem realista mesmo, é 64. Vai ser suficiente ou não? Irmão, o tempo é que vai dizer. Agora tem outro ponto que é sério, que é preocupante para o nosso lado. 64 pode ser suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. É o talvez, a gente não sabe. Só que tem um grande ponto, número de vitórias. É preocupante, porque assim, teoricamente, o Juventude para mim já subiu, tá? Para mim já subiu, vai ter tapete vermelho estendido e faca queijo na mão, já era, para mim já subiu. O Vitória também, até pela própria projeção atual do quinto fazer 64, que é justamente o Sport que tende a terminar a rodada na quinta colocação. Mas antes disso, eu queria passar uma informação para vocês. Eu nem acompanho muito o Ralf de Carvalho não, tá na Rádio Jornal, é muito raro e tal, mas hoje, curiosamente, eu estava escutando e ele falou, isso é informação dele, tá? Vai ter mala branca pro ABC contra o Criciúma. Lógico, a mala branca é pro ABC, tem um gásinho ali a mais para tentar atrapalhar a vida do Criciúma. O Sport, segundo o Ralf de Carvalho, vai pagar ao Criciúma um certo valor, não chegou a falar dos valores exatamente, de forma precisa e exata, mas ele falou que vai ter malinha pro ABC, meu irmão, para ver se o ABC apronta lá em Criciúma, pelo menos um empate que estaria maravilhoso pro Sport, tá? Até porque pela projeção do Criciúma, o Criciúma tende a terminar o campeonato na frente do Sport. Pela projeção lógica. Se vai dar lógica ou não, eu espero que não. Eu espero que o Sport termine o campeonato, se possível até com título, mas eu sei que isso é impossível, tá? Só para deixar claro, eu sei que é impossível. Só estou colocando um cenário aqui de doido, basicamente. Bom, queria trazer essa informação aqui para vocês. Amanhã não tem como, né? Eu vou estar dando aquela espiada. Não tem como eu falar que, não vou estar, não. Óbvio que com secador, longe, né? Longe, porque, cara, secar o Criciúma contra o ABC é difícil, cara. Se fosse contra um Ituano, pô, contra o Botafogo de São Paulo, até que você pensa, agora ABC é difícil. Mas tem uma malinha aí, né? Vai que o Criciúma tropece aí contra o ABC, seria excelente para o Sport. Bom, até porque ia dificultar muito a vida deles contra a gente, né? E aí, só para passar o complemento, o Vitória estatisticamente já subiu, ainda não matematicamente. A distância para o quinto, nesse momento, é de 9 pontos. Restam 9 pontos para acabar o campeonato, só que o Criciúma vai jogar. E, teoricamente, o Criciúma vai, no mínimo, empatar. Então, a distância não vai ser de 9, vai ser de pelo menos 8 pontos. E 8 pontos faltando 9, então não tem garantia matemática. Mas tem a garantia estatística. É só questão de tempo para o Vitória garantir o seu acesso para a Série A e também
o título da Série B é só questão de tempo. O Vitória que tem 6 pontos a mais do que o Juventude e Atlético Goianiense, que estão seguindo firme na cola. Não na cola, né? Porque o Vitória está bem distante. E se o Criciúma vai vencer, só vai chegar a 60. Então, são 6 pontos de diferença em 9 possíveis. Para tirar esse título do Vitória, praticamente está impossível. E alguém vai tropeçar aí também, né? Da galera que está em segundo, terceiro e quarto e tal. Então, o Vitória, ele ganhando um jogo, já sacramenta o título matemático. E ele basicamente empatando um e ganha. Se ele empatar 2, talvez garanta também, tá? Daqui para o final. Talvez o segundo faça 66, 67. Se fizer 68, acho que o Vitória garante. E o Vitória tem um trunfo, né? Tem 3 vitórias a mais do que o Juventude, 4 a mais do que o Atlético Goianiense, Sport, 3 a mais do que o Novo Horizontino e o Criciúma. Cara, é um cenário de Vitória já é campeão praticamente, ainda não matematicamente, mas é só questão de tempo, tá? Bom, dito tudo isso, vamos trazer aqui para vocês a análise do jogo de um modo geral, que não tem muito que a gente perder de tempo e fazer uma grande análise, mas ele se resume na postura, né? O Vila Nova começou com uma boa postura, com um bom volume de jogo. O Vila Nova no primeiro tempo começou colocando o Vitória, não vou dizer que foi na roda não, mas o Vitória estava mal na partida e o Vila Nova estava conseguindo marcar pressão, recuperar a bola no campo de ataque, e esses jogadores aqui, o Juan Christian infernizando a defesa do Vitória, o Igor também estava fazendo um bom jogo, Caio Dantas fez o golzinho dele ali, Lourenço finalizando bola de fora da grande área, Guilherme Parede é um bom jogador também. O Vila Nova começou com excelente postura. Até os 25 minutos do primeiro tempo, era 6-2 em finalizações a favor do Vila. O Vila faz um primeiro gol no início do primeiro tempo, com 4 minutos, com o gol de Caio Dantas, e que para mim Lucas Arcanjo falhou um pouco, tá? Lucas Arcanjo, se tivesse num bom dia, ele faria aquela defesa, a bola bate na mão dele, entra meio que o bracinho de jacaré ali, a bola resvalou nele, entrou, mas dava para fazer a defesa, seria uma excelente defesa, uma defesa do nível dele nessa Série B, que ele vem fazendo um excelente campeonato. Se ele tivesse no dia dele, ele faria aquela defesa e o Vitória não sofreria o primeiro gol. Mas aí ele aparece ajudando o Vitória, né? O Vila Nova faz 1-0 e tem a chance de fazer o 2-0 com o Juan Christian, ainda no primeiro tempo, ali aos 25 minutos. E Lucas Arcanjo faz uma ótima defesa. O Vila Nova desperdiçou a oportunidade de fazer 2-0. Depois daí, basicamente o Vila Nova não chega em quase que momento nenhum mais da partida. O Vila Nova recua, bota 2 linhas de 4 lá atrás, tenta explorar contra-ataques, mas em quase momento algum consegue fazer isso, tá? No segundo tempo, o Vila Nova não chutou uma bola na barra, gente. Aliás, chutou uma, só que eu nem lembro qual foi, sendo bem sincero. O Vila Nova pouquíssimo ameaçou a meta do goleiro Lucas Arcanjo, que fez ali algumas defesas e tal, mas teve a finalização ali de Oswaldo, que o Denis Júnior fez, já tô falando do Denis Júnior, né? Mas assim, o Denis Júnior trabalhou bem mais do que o Lucas Arcanjo, depois do 1-0 e depois dos 30 minutos, tá? O Vila Nova simplesmente retrancou, basicamente se acovardou e com esse tipo de postura ia sofrer um gol em algum momento. E sofreu. Mateuzinho ali já na reta final do segundo tempo, finaliza uma bola de fora da grande área, fazendo um golaço no ângulo, ainda bem. O Vitória não estava com um volume absurdo e merecia empatar o jogo a qualquer custo porque estava criando grandes chances a todo momento. Não, não foi isso. O Vitória, ele melhora já na reta final do primeiro tempo, mas não foi uma grande melhora. Foi numa finalização ali de Oswaldo, que o Denis Júnior faz uma boa defesa. Giovanni Augusto apagadaço, muito mal. O Vitória também sentiu a ausência de Dudu, que é um bom volante, tá fazendo uma excelente reta final de Série B, um dos melhores volantes, tem pegado na marcação, tem transição defesa meio ataque, tem uma bola longa, então Matheus Trindade não consegue suprir a ausência de Dudu, óbvio. E o Vitória sentiu ali no meio campo, com um Dudu ali, a falta dele, o Giovanni Augusto muito mal, apagadaço, como eu já falei para vocês, Mateuzinho ali tendo alguns lampejos e alguns momentos na partida de modo geral, fez um bom jogo, tá? E Léo Gamalho muito apagado, não é até que foi substituído por Helder, que também não fez grandes coisas não, quando entrou no segundo tempo, tá? Veio o segundo tempo e o Vitória, ele melhora ainda mais porque a postura do Vila Nova foi muito medrosa até, 10-4 finalizações, 3-1 na barra, o Vitória melhora demais e mereceu empatar o jogo, e eu acho que o placar ele traduz o que foi o jogo. Um time que foi melhor no primeiro tempo, o Vila, que merecia fazer até um 2-0 ali e tal, mas fez só 1-0. Vila mereceu vencer o primeiro tempo, venceu. O Vitória mereceu vencer o segundo tempo, venceu. Agregado, empate. Então, eu acho que foi justo esse empate aí de modo geral e que ficou bom para o Sport pelo contexto do desenrolar das rodadas e da projeção do Vila Nova, tá?
Agora o Vitória vai pegar o Novo Horizontino fora de casa, depois pega o Sport na ilha, pega o Sport no Barradão e a Chapecoense lá em Chapecó. O Vitória, pela projeção, né, tende a fazer ali em média 4 pontos pelo menos, chegaria a 70. Vamos botar nessa régua? Chegaria a 70? Beleza. O Vila Nova não, né? O Juventude, o Criciúma, que tende a chegar a 60 também, e o Atlético Mineiro tem 60. E restam 3 jogos. Ou seja, esses times teriam que fazer 10 pontos em 3 jogos para subir. Para ser campeão, foi mal. Vocês acreditam nisso? Claro que não, porque matematicamente nem dá mais. Então, faca e queijo na mão para o Vitória ser campeão é só questão de tempo, tá? Bom, trouxe toda essa introdução aqui para vocês, toda essa análise e a informação de que vai ter malinha amanhã para o ABC. Inclusive, eu falei aqui no canal sobre isso na última... Faz umas 2 semanas, cara, que eu até falei, cara, tá na hora de começar a aparecer a mala branca. Eu falei isso aqui em live, inclusive. Quando eu falei isso é porque uma hora ia aparecer, né? Tá, o STJ não gosta, não sei o que e tal, mas uma hora isso ia aparecer. Óbvio, né? Faz ali tudo por trás de bastidores e tal, mas essa era a tendência, de aparecer uma malinha branca aí nessa reta final. Para os times que não brigam mais nada pelo campeonato e que, dando uma premiaçãozinha ali, os caras vão correr mais para tentar buscar pelo menos um empate e tal, atrapalhar os times que estão brigando para subir, tá? Bom, rapaziada, é isso por enquanto. Deixa o like, se inscreve no canal e você na gente volta aí mais tarde. Valeu!